que Trump mais se incomodou, né, com esse comentário, o que estão dizendo nesse momento. Talvez esse seja o calcanhar de Aquiles, né, dos Estados Unidos. Mas a gente vai passar para o nosso próximo assunto. Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, só para trazer, então, as últimas informações. Depois de um cessar-fogo no fim de semana, a Rússia e a Ucrânia voltaram a trocar ataques. Nesta quinta-feira, inclusive, a Ucrânia enfrentou uma onda de bombardeios em escala sem precedente. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, foram mais de 1.500 drones em pouco mais de 24 horas. Então, esses já são considerados alguns dos ataques mais importantes e mais fortes desde o início da guerra, inclusive. Claro que eu vou começar com o Américo, que está direto de Lviv, inclusive nossa audiência aqui que participa no YouTube, Américo Israel, falando, olha o Américo brabo demais, ali onde o bicho pega. O Jal Garcia também falando, antes de tudo, parabéns ao Américo pela coragem. E Américo, tem uma pergunta aqui do Jal, inclusive, já vou começar por essa pergunta. Ele fala o seguinte: é mera coincidência que a Rússia desfere o pior ataque logo após o encontro entre Trump e Xi? Talvez não seja mera coincidência, talvez seja um recado, mais um recado do Kremlin para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também para os Estados Unidos, de que ele vai continuar, vai aumentar, inclusive, a pressão e os ataques contra a Ucrânia. Mas mais do que isso, é um recado claríssimo, porque ele acontece logo depois de um cessar-fogo de 3 dias que você mencionou, Priscila, que foi mediado, inclusive, pelos Estados Unidos, para que, especialmente a Rússia, mas no final das contas, talvez os dois lados, mas a Rússia comemorasse a vitória da União Soviética, da finada União Soviética e também dos aliados contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Moscou organizou no final de semana passado um desfile militar tradicional, como sempre acontece no dia da vitória. Foi um desfile pífio do ponto de vista do que se viu na Praça Vermelha. O Putin, com medo de que os ucranianos atacassem a Praça Vermelha, não permitiu que blindados e outros carros militares de ataque participassem daquela parada, ao contrário do que aconteceu ano passado, em que eu estive lá, inclusive, acompanhando isso. O presidente Lula estava na audiência acompanhando aquele desfile. Os russos tentaram mostrar mais o seu poderio militar, não aconteceu dessa vez. E havia muitas discussões sobre a possibilidade de os Estados Unidos, o próprio presidente Donald Trump falou isso, os Estados Unidos tentarem mediar um cessar-fogo mais longo. E isso não é coincidência. Acabou esse cessar-fogo e o Vladimir Putin faz um dos maiores ataques desde o início da guerra contra várias cidades da Ucrânia. Um desses ataques, apenas ataque contra um prédio residencial em Kiev, deixou 24 mortos e dezenas de feridos em um simples ataque, o maior ataque individual em número de mortos neste ano na capital da Ucrânia. E isso acontece... foi um ataque nas proporções que o Vladimir Putin tinha dito que faria contra a Ucrânia caso os ucranianos tentassem interromper de alguma forma esse desfile militar na Praça Vermelha. Isso não aconteceu, até por conta do cessar-fogo. O cessar-fogo acabou e o Vladimir Putin deu o recado que ele mais entende, que ele mais gosta de dar. O recado da força, de atacar e de bombardear muito das cidades ucranianas. Agora, isso acontece também, apesar do grau de violência desse ataque, no momento de fragilidade dos russos. Pela primeira vez no mês passado, em mais de 2 anos, os ucranianos conseguiram recuperar mais terreno do que perderam para os russos na linha de frente. Nós não estamos falando de uma extensão muito grande de terreno, porque essa é uma guerra neste momento aí dominada por muita tecnologia, drones. A linha de frente é uma terra de ninguém, de quilômetros dos dois lados, por conta dos drones que estão sendo usados dos dois lados, mas a Rússia começa a entrar numa fase de mais delicada, em que os ucranianos começam a reverter um pouquinho do que se viu nos últimos meses, que eram progressos também em proporções limitadas, mas progressos constantes dos russos. Então, de novo, esses ataques não aconteceram por acaso, estão relacionados ao cessar-fogo, estão relacionados a essa pressão sobre os russos, que começaram a perder terreno para os ucranianos, e possivelmente também uma mensagem clara para Donald Trump e Xi Jinping. E é menos coincidência ainda, Pri,
que logo depois do Xi Jinping e o Trump tiverem acabado a sua reunião, o Peskov, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Vladimir Putin, deu uma entrevista na sexta-feira de manhã, dizendo que o Putin iria à China para se informar com o Xi Jinping diretamente na fonte o que ele discutiu com o presidente Donald Trump, em especial sobre a Ucrânia. Então, esses ataques estão relacionados a tudo isso. Lori, você vê algum tipo de desfecho para esse conflito? A gente já falou tantas vezes sobre isso, mas você acha que esses novos ataques da Rússia trazem algum tipo de elemento diferente aí em relação à guerra ou continua muito no mesmo ponto que havia antes? A Ucrânia está demonstrando um aumento na capacidade de disparos de drones, né, de fabricação e disparos de drones sofisticados e que estão cada vez penetrando mais fundo no território russo, chegando a 700 quilômetros ou mais, atingindo instalações de energia petrolíferas, atingindo armazéns de armas, de munições, bases aéreas, áreas próximas aos aeroportos, levando ao cancelamento de voos em Moscou. E isso se refletiu na decisão do Putin de não exibir as armas como ele faz todos os anos no dia da vitória sobre a Alemanha nazista. Também, como o Américo disse, de acordo com institutos sobre o estudo da guerra, no mês de abril, os ucranianos recuperaram mais território ocupado pela Rússia do que a Rússia conseguiu ocupar território ucraniano. A economia russa vai dando crescentes sinais de exaustão, então tudo isso se contrapõe aos outros fatores que favorecem a Rússia. A elevação do preço de petróleo, que dá um aumento de 150 milhões de dólares por dia de renda, de receita, de venda de petróleo, e a forma como Donald Trump, depois de ter lançado a guerra no Irã, pressiona a Ucrânia a ceder às condições russas para oferecer uma negociação de paz, um acordo de paz, como ele havia prometido, ele, Trump, né? Então, e também com a degradação dos arsenais americanos, os Estados Unidos não vão mais dar armas para a Ucrânia, né? E aí, diante de tudo isso, há um certo equilíbrio de expectativas. De um lado, no terreno e na guerra aérea, a Ucrânia tem melhorado a sua situação. De outro lado, politicamente, a Rússia tem o benefício, né, do apoio do Trump. Então, isso indica para um impasse, né, um equilíbrio que, portanto, prolongaria a guerra. Professor, queria a tua opinião também sobre isso. Tem até um comentário aqui do Israel que ele falou que ele pergunta, né, se a Ucrânia tem agora mais chances reais de vencer, e ele falou que percebe um sentimento geral de que a vitória ucraniana é possível. O senhor concorda? Bom, é assim, Priscila, existe uma discussão na academia sobre o que é uma vitória na guerra.